Ineu Tomás foi um dos organizadores do movimento Direta Já. Do comício das Diretas Já, correto? Que é conhecido como comício das Diretas Já. Foi um dos organizadores do comício da Direta Já. Positivo, exatamente. Havia um movimento no PMDB nacional pela realização do comício das Diretas Já, porque nessa época o presidente da República era indicado pelos militares e o Congresso referendava o nome que os militares indicavam, desde o Castelo Branco, né, até o Figueiredo, Geisel, etc. Todos generais. Era a época da ditadura militar. E nós estávamos lutando para construir a democracia. Entendeu? Como foi realizado esse comício? Esse comício foi realizado da seguinte maneira. Havia uma programação do PMDB nacional para realizar esses comícios da Direta Já. Mas como era uma época de repressão, de ditadura, repressão contra todos os movimentos políticos, e inclusive uma repressão tremenda, uma censura na imprensa, nós tínhamos em Curitiba 5 diretórios zonais. A primeira zonal com Edson Feltrinhas, a terceira zonal com Jorge Bernardi, a segunda com Tenor Bonfim, a quarta zonal do PMDB sob o meu comando, e a 145, que era a maior zonal do PMDB do país, era sob o comando do Agenor Dias da Silva. Então nós nos reunimos e resolvemos forçar o diretório estadual do PMDB a fazer esse comício das Diretas Já, comício primeiro, pioneiro. E nós daí marcamos uma reunião no Brasil. Do Brasil, porque todos os PMDBs do Brasil tinham medo de enfrentar essa parada. Mas nós aqui em Curitiba, os zonais, nunca tiveram medo de nada e de ninguém. Enfrentamos a ditadura de peito aberto. Aí o que nós programamos? Eu, Feltrinha, Genor e todos os companheiros. Marcamos uma reunião no diretório estadual, o presidente era o senador Álvaro Dias, o governador era o José Richa, pai do Beto Richa. Marcamos a reunião lá com a comissão executiva e fomos informados que a orientação do governador José Richa era para a não realização do comício. Por quê? Aí descobrimos depois, porque havia uma pressão dos generais do Serviço Nacional de Informações, e o José Richa tinha alguns amigos que eram generais, e eles recomendaram para que esse comício não fosse realizado. Eles estavam segurando a realização desses comícios no Brasil inteiro. Nós não concordamos e saímos de lá, marcamos uma reunião dos 5 diretórios zonais de Curitiba e lá no partido mesmo. Logo em seguida que recebemos a resposta da negativa da realização do comício. E aí fizemos uma reunião e o vice-presidente da primeira zonal, que era o Palhares, estudante de Direito, da primeira zonal que o Feltrinho comandava, propôs, e eu propus junto com ele, que os diretórios zonais de Curitiba então realizassem o primeiro comício das Diretas Já. E começamos a realizar o comício. Fizemos folheto, fomos para a rua, convocando e convidando o pessoal para fazer esse comício. Aí o que aconteceu? Quando o governador Richa e o Álvaro Dias, que eram presidentes do partido, eles pensaram assim, seria um absurdo os diretórios zonais de Curitiba realizarem esse comício que deve ser realizado pelos diretórios estaduais. Aí o que aconteceu então? Aí eles vieram a reboque da decisão dos diretórios zonais. Como nós já estávamos organizando o comício, eles não tiveram como nos excluir. E os diretórios zonais realizaram aqui, na Boca Maldita, uma concentração de aproximadamente 50 mil pessoas, fizemos a mobilização, realizamos a infraestrutura do comício. E aí o governador José Richa, o Álvaro Dias era presidente estadual do PMDB, vieram no processo, nós somamos e saiu a realização desse comício. Esta é a absoluta verdade sobre o primeiro comício das Diretas Já no país. E com um detalhe, eu descobri depois e relato isso no meu livro Boca Maldita de Curitiba. Um depoimento do senhor Roberto Marinho, confessando que eles não divulgaram o comício das Diretas Já de Curitiba por recomendação dos generais da ditadura, porque eles tinham medo de provocar uma grande comoção nacional, e realmente provocou.
Depois de 13 dias do nosso comício, foi realizado em São Paulo, daí, o grande comício lá do Vale do Anhangabaú, que é tido como o primeiro comício, mas é uma mentira. Os paulistas vieram ao nosso reboque, a reboque dos jornais de Curitiba e do PMDB aqui do Paraná. Nós é que realizamos o primeiro comício da Direta Já. E o interessante é afirmar que o Roberto Marinho confessou, isso está hoje no Facebook, no YouTube, ele confessou que eles não deixaram a Rede Globo divulgar esse comício, porque os militares estavam com medo de provocar uma comoção social no país e eles serem apeados do poder. E foi isso que aconteceu. Realmente, Bahia, foi isso que aconteceu. O comício de Curitiba fez uma demonstração e o Roberto Marinho reconheceu isso. Aí depois ele divulgou, inclusive, o comício do Vale do Anhangabaú, mas divulgou dizendo que era uma comemoração pelo aniversário de São Paulo, que parece que estava coincidindo. Ainda tentaram mascarar, mas depois disso, a abertura democrática veio a partir de Curitiba e não teve como segurar. Então, mérito para esses grandes companheiros, o Feltrin, que já faleceu, o Palhares, que deixou de fazer política, os guerreiros dos diretórios zonais de Curitiba, de 30 anos atrás, que possibilitaram o início da abertura democrática nesse país. E hoje aqui estamos com esse ônibus, por conta da prefeitura, relatando esses fatos, só que não relatam Bahia. Este é fato que eu estou relatando aqui. Isso que eu estou contando para vocês, vocês não vão ver aqui. Que a história, ela é escrita pelos vencedores e pelos nobres da Casa Grande que comandam o poder. Os pequenininhos da senzala, de repente, quando aparece uma pessoa que nem o Bahia, aí pode falar. Mas isso depois de 30 anos e nós não constamos ainda aqui. Não tem nosso nome, nem nada. Nem dos diretórios zonais, nem meu, nem do Feltrin, nem do Palhares, nem do Agenor Dias da Silva, que já faleceu também, um grande batalhador pela democracia nesse país. Infelizmente, a história, nós estamos no Brasil e a história é contada pelos nobres que detêm o poder e não pelos pequenininhos. Ok, obrigado.